Shalom, shalom. Dando início aqui então um projeto de leitura da Bíblia, a qual nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então faço um desafio a você que esteja ouvindo a palavra do Senhor esse ano, esteja lendo em voz alta, esteja deixando que ela inicie o teu coração. Hoje, dia 5 de janeiro de 2025, a gente inicia então pela leitura do dia 5, segundo o cronograma de leitura que temos. A ordem é cronológica, não é conforme conhecemos a Bíblia, mas num estudo de uma ordem de tempo. Assim, nós iniciamos hoje no capítulo 12 de Gênesis e vamos até o 15. Gênesis 12, versículo 1 em diante. E o Senhor Jeová disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor o havia lhe ordenado, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu da terra de Harã. E Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e com todos os bens que tinha adquirido, e os servos que adquiriram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. Nesse tempo, os caldeus estavam na terra. E apareceu o Senhor Jeová a Abraão, dizendo-lhe: a tua semente darei esta terra. Então Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E também ali edificou o altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor Jeová. E depois continuou Abraão o seu caminho, seguindo cada vez mais para o sul. E havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu ao Egito, para morar ali temporariamente, porquanto era grande a fome da terra. E quando ele se aproximou da entrada do Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher formosa à vista. Será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher? E me matarão e a ti deixarão viver? Dize então que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e viverá a minha alma por tua causa. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. E os príncipes e servos de Faraó a viram e gabaram-na diante dele, e a mulher foi levada ao palácio de Faraó. E ele tratou bem a Abraão por causa dela, e este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor Jeová a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. E chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste a minha irmã, de maneira que a tomasse como mulher? Agora, pois, eis que tua mulher, toma-te e vá. E Faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, os quais o despediam, ele e a sua esposa e tudo o que tinha. E subiu Abraão para o Egito, para o Neguebe, levando a sua mulher, tudo o que tinha, e Ló estava com ele. Abraão era próspero em gado e rico em prata e em ouro. Na sua jornada subiu ao Neguebe para Betel, até o lugar aonde anteriormente tinha plantado a sua tenda entre Betel e Ai. E veio ao lugar do altar que antes edificara, e ali Abraão invocou o nome do Senhor Jeová. E também Ló, que acompanhava Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. A terra era suficiente para sustentá-los, e ali viveram juntos, porque os seus bens eram tantos que não podiam conviver. A terra não era suficiente para sustentá-los. Então houve grande contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E naquele tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura, não está toda a terra diante de ti? Separa-te de mim, rogo-te. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei à esquerda.
E Ló alçou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem irrigada, antes de o Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Éden, e como o Egito, em direção à terra de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente, e assim se apartaram um do outro. E habitou Abraão nas montanhas de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma. E os homens de Sodoma eram pervertidos e pecavam gravemente contra o Senhor. E o Senhor Jeová disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: ergue agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que tu vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. Porque se alguém puder contar o pó da terra, então também se poderá contar a tua descendência. Levanta-te, peregrina nessa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então Abraão desarmou as tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor Jeová. Conferindo aqui, dia 5 até o 15. E aconteceu que, naquele tempo, Anrafel, o rei de Sinar, Arioque, o rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, o rei de Goim, fizeram guerra a Berá, rei de Sodoma, e Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar. E todos esses se ajuntaram no vale do Sidim, que é o mar do Salgado. 12 anos serviam a Kedorlaomer, mas ao 13º se rebelaram. Por isso, ao 14º ano da rebeldia veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Astarote Carnaim, aos Zuzins em Rã, e os Emins em Savé Kiriatim, e aos Oreus no seu monte Seir, até a planície de El-Perá, que está junto ao deserto. E voltaram e vieram à planície em El-Mispat, que é Cádiz, e feriram todo o campo dos amalequitas e também o campo dos amorreus, que habitavam em Hazazon Tamar, e saíram os reis de Sodoma e Gomorra, de Admá, de Zeboim, de Belá, que é Zoar, e todos esses ordenaram batalha contra eles no vale do Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Arfal, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, e os que se salvaram fugiram para os montes. E tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todos os seus mantimentos, e se foram. E tomaram a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os seus bens, e partiram. E veio um que escapou e o relatou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, e esses eram aliados de Abraão. Escutando Abraão de um fugitivo, que o seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos na sua casa, em número de 318, e perseguiu aqueles reis até Laís, que é Dan. E caíram entre eles de noite, ele e os seus servos, que se destruíam e os feriram, perseguindo até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, o seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e as demais pessoas. E depois que Abraão voltou de ferir Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savá, que é o vale do rei. É Melquisedeque, rei de paz. E Melquisedeque, rei da paz, o rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois ministrava como sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me a mim as almas cativas, e os bens toma-os para ti como botim. E Abraão respondeu ao rei de Sodoma:
Levanto minha mão ao Senhor Jeová, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e juro que nem um fio ou coisa alguma de tudo o que é teu, nenhuma correia da sandália tomarei para mim, para que não digas eu enriqueci Abrão, salvo o que os mancebos comerem, e a parte dos homens que forem comigo. Aner, Colman, e estes tomem a sua parte. Depois dessas coisas manifestou-se a palavra do Senhor Jeová a Abrão, numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Sublinha aí. E disse Abrão: Senhor Deus, que me darás, visto que partirei sem herdeiros, e o herdeiro da minha casa é o mordomo Eliezer, o Damasceno? Disse mais Abrão: Eis que a mim não me tens dado filhos, e eis que um escravo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. E fê-lo ir fora, e disse-lhe: Agora olha para o céu, conta as estrelas, se o pode contar. E acrescentou-lhe: Assim será a tua semente. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor Jeová imputou-lhe isto como justiça. Muito conhecido esse versículo, hein? Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor Jeová, que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a essa terra como herança. E perguntou-lhe Abrão, o Senhor Deus: Como saberei, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E respondeu-lhe: Toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomando-os, trouxe-lhe todos os animais, partindo-os pelo meio, e pôs uma parte deles em frente da outra parte, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, e Abrão os enxotava. Vindo o pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão. E eis que grande pavor e densas trevas caíram sobre ele. E disse a Abraão: Saibas, com certeza, que a tua semente será peregrina em terra alheia, será oprimida na escravidão e será afligida por 400 anos. Ó, anota isso. Mas também eu julgarei a nação a qual hão de servir, e depois sairão livres com grandes riquezas. Tu, porém, irás em paz a teus pais, e em boa velhice serás sepultado. Na 4ª geração, porém, voltarão para cá, porque a medida na iniquidade dos amorreus não está completa. E quando o sol já estava posto e era escuro, eis que um forno fumegante e uma tocha de fogo passaram por entre aquelas metades de carne. E naquele mesmo dia fez o Senhor Jeová um pacto com Abraão, dizendo: A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Gênesis 12 até o 15.